Muitas vezes a gente ouve falar sobre o poder de compra do Brasil, que aqui no Brasil a gente não consegue ter uma vida razoável, o tanto que a gente trabalha, a gente não consegue ter dinheiro suficiente, a gente paga muito imposto, tudo é muito difícil, enfim, a gente ouviu muita gente falar sobre isso. Mas eu recebi hoje um vídeo, né, que eu tô colocando para vocês aqui no Instagram, que ele demonstra muito bem o que é o poder de compra, e eu vou assistir junto com vocês aqui pra gente conversar sobre isso. Olha só. Eu moro na Irlanda e um Big Mac custa 10,20 €, ou seja, Lembra? A gente tá falando sobre o poder do dinheiro, então o salário dele é também relativo à moeda que ele tá lá. Então ele ganha X dinheiros e gasta X dinheiros. para mim comprar um, eu preciso trabalhar por 43 minutos. Veja, aí está comparando então com o tempo de trabalho necessário para que se consiga comprar um. Eu moro na terra do McDonald's e aqui em Seattle a hora do trabalho é mais ou menos $20 e esse combo custa $12. Então com 35 minutos de trabalho você já consegue comprar esse combo aqui. Eu moro em Portugal e aqui Estados Unidos, agora Portugal. o menu Big Mac custa 6,5 €, ou seja, 1 hora e Inclusive, eu acho que o sanduíche deles lá é maior do que o nosso. Nosso tá desse tamanho, não. meia aproximada de trabalho para comprar um menu. Moro no Brasil e esse combo do Big Mac custa R$ 43. E para você conseguir comprar um desse, você precisa trabalhar 5 horas e 50 minutos. É isso que eu quero falar para vocês. Olha só, a brasileira, ela precisa trabalhar 5 horas para poder comprar um sanduíche, né? E não tá falando de comprar um carro, de comprar um celular novo, uma televisão, trabalhar 5 horas, não. É um sanduíche. Um sanduíche. Isso sem contar os gastos que ela já tem todos os dias de aluguel, de transporte, de escola, se tiver, se não tiver na escola pública, de lazer, enfim, né? De tudo. Ela tem que pegar 5 horas do dia dela, 5 horas de trabalho, 5 horas aguentando o chefe chato, 5 horas num trabalho muitas vezes não gratificante, num trabalho sofrido, para poder comprar um sanduíche, gente. Isso é um absurdo, assim. É muito trabalho para pouco resultado. E quando a gente vai pegar e ver por que tem que porque grande parte, né, disso, a gente olha a carga tributária de um sanduíche, a carga tributária em cima do trabalho dessa pessoa, a carga tributária em cima de todos os bens que todo mundo consome, porque essa empresa, a lanchonete, né, ela tem que pagar os seus funcionários, ela tem que pagar o aluguel, ela tem que pagar a luz, tudo isso vai sendo repassado no preço, e tudo isso tem uma carga tributária altíssima. A oferta e a demanda, elas têm a ver com o preço. Quanto mais caro é um produto, mais difícil das pessoas consumirem. E aqui no Brasil a gente acaba caindo nessa cilada. Cada vez mais caros os produtos, cada vez menos pessoas consumindo. Cada vez menos pessoas consumindo, menos empresas produzindo. Se eu vendo um sanduíche de R$ 40, eu vou vender para quem? Se a pessoa tem que gastar 5 horas. Isso é uma pessoa sozinha. Se é uma família, se o pai de família, ele, a esposa, 2 filhos, já estão falando de 20 horas de trabalho, né? Já são 20 horas de trabalho, são 2 dias e meio de trabalho para poder ir no final de semana comer um sanduíche. Se coloca o cinema e a pipoquinha, vai ficar muito mais caro ainda. Mas, voltando então, a gente tem toda uma cadeia produtiva que faz com que a demanda caia. A demanda caindo, muitas dessas empresas acabam fechando, acabam, né, não prosperando aqui no Brasil. Muitos pequenos empresários não conseguem sobreviver, que acabam por mandar os seus funcionários embora, que acabam por parar de pagar imposto, de uma vez que não está conseguindo produzir, não tem nem como pagar o imposto, até vir a fechar as portas. Não é uma situação muito interessante para ninguém, mas a gente está repetindo essa fórmula mês após mês, ano após ano, governo após governo, querendo dizer que todo mundo está bem, mas na verdade a gente vive essa realidade. 5 horas de trabalho para um mísero sanduíche.